com passo a passo para que a gente consiga diagnosticar com maneira precisa, né, uma falha desse tipo, que é uma... E por que justamente esse tema que eu trago aqui para vocês, meus pequenos gafanhotos, né? Que as principais falhas de carga, de circuito de carga, as principais falhas de carga, tanto em Android quanto iPhone, né? A gente trabalha aí basicamente com o mesmo protocolo, né? O que vem a ser o protocolo? O protocolo é uma sequência de passo a passo para se chegar a um objetivo. Então, né, nesses 24 anos de profissão que eu tenho, como engenheiro, como professor, né? Nós desenvolvemos um método, eu desenvolvi um método que eu tenho aí, um protocolo bem que estruturado para diagnosticar qualquer falha em placas eletrônicas, né? Então, a gente consegue aí, através desse protocolo, executar com maestria aí, uma análise, um diagnóstico com precisão. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui, a galera está colocando aqui, ó, Guilherme, boa noite, professor, essa live é livre ou do curso? Cara, todo conteúdo, né? Toda vez que o professor Vinícius Toledo entra no Instagram, entra no TikTok, não é para fazer dancinha, é para fornecer conteúdo de qualidade para vocês. Porque a minha missão justamente é fazer das minhas redes sociais uma fonte de conhecimento para que você consiga alcançar os objetivos de vocês. Ok, pessoal? Então, lógico, né? A galera que está lá no curso tem um conteúdo mais aprimorado, a galera que está aqui tem um conteúdo mais sintetizado, mas é conteúdo de tudo quanto que é forma. Então, sempre quando o professor Vinícius Toledo abre a boca, não é sempre para falar besteira, é para vocês aí ficarem com as orelhas levantadas aí para poder escutar o que esse velho da cabeça branca tem para falar com vocês, que é super importante. Quero desejar também aí ao meu aluno aí, Apple Tech, boa noite a todos. Brancel, assistência também, boa noite. A galera vai chegando, né? E o meu coprodutor aí, meu sócio nessa jornada, que é o Caio Luiz Cabral de Souza, já está aí, não é, fornecendo ajuda, auxílio para vocês também no chat, ajudando, auxiliando nessa noite de hoje. Bom, pessoal, né, falaremos aí sobre circuito de carga, quais as principais falhas, né? Então, quando nós temos aí um aparelho que não liga, né, que não carrega, pode ser até que não ligue, né? Porque se eu tiver uma falha no circuito de carga, pode ser que esse aparelho nem ligue. E o coleguinha, o pequeno gafanhoto, que não está preparado, o que ele faz? Já arranca conector de carga, já troca FPC, ou já classifica até como uma falha de CPU, o que está acontecendo muito hoje em dia. O aparelho não carrega, o cara não carrega, então logo o aparelho não consegue alimentar a bateria, logo o aparelho não liga. E tem alguns aparelhos que não ligam, né, na fonte de bancada. Ele precisa da bateria conectada, da bateria com carga, com a bateria com tensão, para que esse aparelho funcione. Aí o meu técnico, o colega, já classifica aquilo ali como uma falha de CPU, já sai igual um maluco fazendo rebale em CPU e memória, comprando box de R$7.000 para poder fazer a leitura, porque pode ser um erro de box. O cara nem fez o procedimento. Justamente, o que falta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é um método que faça você sair do ponto A ao ponto B, né, com passo a passo, para que a gente consiga diagnosticar com maneira precisa, né, uma falha desse tipo, que é uma falha de circuito de carga. Então, é mais comum do que a gente pensa, não é, pessoal? Da galera fazer isso. Então, o aparelho já não liga, o cara classifica esse aparelho como uma falha de inicialização e o aparelho está com falha de carga, ou falha de carregamento, que não alimenta a bateria. Logo, o aparelho com a bateria com a tensão mais baixa, sem corrente, né, vai fazer com que o aparelho não desperte, não ligue, e esse técnico, esse colega, pode aí fazer o diagnóstico de maneira errada. Então, o mais complexo que a gente tem, o mais difícil é realmente saber classificar a falha, se é uma falha de carga, se é uma falha de inicialização, né, porque carga também pode estar envolvida na inicialização ali, sim, claro, né, porque ele está obstruindo que a bateria consiga ser alimentada e logo o aparelho ligar. Mas eu tenho que identificar se é uma falha por carregamento, essa falha de inicialização, ou simplesmente o aparelho liga normal, na fonte, não tem consumo nenhum. Aí a gente entra em umas falhas de carga, né? Rápido,
Então, a gente tem diversos níveis de falhas de carregamento. Uma coisa importante que nós temos que ter, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, quando a gente tem, né, suspeita de uma falha de inicialização ou falha de carregamento, é justamente, nós temos um instrumento que é inevitável que nós tenhamos na nossa bancada, que é um USB Charge. A gente precisa de um USB Charge para poder fazer o diagnóstico prévio, né, um pré-diagnóstico, se esse aparelho está travando realmente por carga, se ele está buscando a bateria, qual o ciclo de carregamento dele, porque existe, né, muita falha de imagem, o aparelho está sem imagem e esse técnico classifica esse defeito como um defeito de falha de inicialização também e falha de carregamento. Então, o USB Charge ele vai nos dar um pré-diagnóstico para saber se o aparelho está vivo ou não está, né? Qual o consumo no USB Charge. Então, a gente vai ter que ter, né, nas nossas bancadas pelo menos um USB Charge. Se a gente está falando de Apple, né, diagnóstico de Apple, é muito tranquilo a gente fazer um diagnóstico de Apple com o USB Charge. Por quê? Nós temos o USB Charge que carrega por indução e carrega por cabo. Então, a gente consegue classificar se a falha é por Ictara, que é o carregamento por indução, se a falha é por Hydra, que é através do cabo. Então, a gente já consegue aí separar o joio do trigo simplesmente utilizando o USB Charge. Não é? Então, deixa eu ver aqui. Mensagem está no botão pago. Quando eu fiz alguns testes, desconectei a subplaca, estava defeito. Bom, aqui, eu vou colocar aqui para vocês. O Fernando está falando, professor, eu estou com o celular A72, ele deu entrada com defeito só renacionados. Aí eu pensava que estava reiniciando, deve ser. Pensava que estava no botão Power. Quando fez alguns testes, desconectei a subplaca e lá estava o defeito. Não é? Lógico, porque lá na subplaca tem um monte de tensão ligada ali, eu tenho a parte de termistor também, que faz o aparelho dar ao símbolo de carga e desligar, dar ao símbolo de carga e desligar. Então, existe muito disso aí, tá?